Beleza, pessoal. Falando agora sobre a parte 2 dessa aula de hipotálamo e hipófise. Essa parte 2 vai ser um pouco mais misturada. Eu vou misturar um pouco do hipotálamo com a hipófise para a gente poder entender de maneira assim individualizada como cada hormônio é regulado, o que ele secreta e cada função dele, beleza? Então, nos objetivos dessa segunda parte da aula vai ser compreender a secreção dos hormônios reguladores e dos hormônios tróficos, que vocês já entenderam que o regulador são os do hipotálamo e os tróficos são da hipófise. A segunda objetivo dessa aula vai ser saber a função de cada hormônio desse da hipófise, como ele atua, desculpa, e relacionar a função hipotalâmica à hipofisária. Então vamos abrir novamente aqui com um caso clínico. Nesse caso clínico, a paciente tem 29 anos, ela queixa-se de fraqueza em membros inferiores e fraturas há 2 meses. Na história da moléstia atual, a paciente buscou atendimento sob a premissa de estar sentindo fraqueza nos membros e se machucar com facilidade. E o que é que isso acarretou? Acarretou a diversas fraturas nos últimos 2 meses, ganho de peso e aumento da pressão arterial. Ela relata também que há algum tempo tem ficado doente, com mais facilidade e frequência. Ela também teve dificuldade em conseguir atendimento especializado e por isso passou semanas sem diagnóstico do que estava acontecendo com ela. Quando perguntada sobre antecedentes médicos, conta que fora diagnosticada como portadora de diabetes mellitus em uma clínica do bairro onde mora. Nega o uso de remédios, insulina ou quadro parecido na sua família. O exame físico apresenta o quê? Acúmulo de gordura ao redor do rosto e do tronco, com perda de massa muscular nos membros, e também presença de acne facial e pele mais escurecida. Ao abdômen, ela apresenta um pouco de estrias e cutâneas violáceas. Então a paciente vai se aparentar mais ou menos como essa foto aqui que eu acabei de colocar. Depósito de gordura ao redor do rosto, parte superior das costas, ganho de peso ao redor do tronco, perda de gordura nos braços e pernas. No exame complementar, o médico que atendeu solicitou um hemograma, nível de cortisol e ACTH. Beleza? Então vamos para os questionamentos dessa primeira parte. O primeiro questionamento vai dizer respeito a por que o médico solicitou hemograma, cortisol e ACTH? Qual a razão dele ter pensado em solicitar esses 2 hormônios e qual a função ele teria no corpo humano? A segunda pergunta que a gente faz é, por qual razão a paciente tem ficado doente tão facilmente? O que é que esse quadro leva ela a ter que fica tão assim... Vou citar até um spoiler aqui. Fica mais imunossupressa. E o que é que leva a paciente a fraturar-se com frequência? Será que é alguma malformação nos ossos que acarreta? Será que é a absorção de algum conteúdo ósseo? Ou então é deposição em excesso? Será que ela está desidratando? Qual será o questionamento que leva a gente a perguntar por que esse paciente está fraturando tanto os ossos? E uma pergunta que não está aqui, mas também pode ser colocada, é por que ela sente tanta fraqueza? Então vamos começar essa aula falando um pouco dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários. Esse quadro aqui resume muito do que é a aula hoje. Então se você entendeu ele, você entendeu já 25% da aula quase. Vamos revisar lá. Do lado esquerdo, a gente tem os hormônios hipotalâmicos. Lá de cá. E do lado direito, a gente tem os hormônios adenohipofisários. E a forma com que eles se relacionam. Então a gente tem que, para o hormônio liberador de tireotrofina, a gente vai ter liberação de TSH e prolactina, como já discutimos antes. Para o hormônio liberador de corticotrofina, o ACTH, a gente vai ter a relação de que vai liberar o PONC, que é o derivado do proopiomelanocortina, que vai gerar todos esses componentes aqui, que é o ACTH e melanocortinas. Para os hormônios luteinizante e o liberador de gonadotrofinas, a gente tem que entender que os hormônios adenohipofisários que eles vão liberar vai ser o LH e o FSH. Já para o GHRH, fica óbvio que o hormônio que vai ser liberado é o GH. Aqui tem um adendo interessante que eu não citei muito bem na outra aula, que é a somatostatina. Já falei que ela é um pan-inibidor e que ela vai interferir na liberação de GH e TSH. Então fica bem atento que eu vou falar mais sobre ela nessa aula. Para a prolactina, em particular, além do TRH, a gente vai ter uma série de fatores que vai influenciar tanto na liberação dela como na inibição dela. Falando um pouco primeiro sobre a inibição,
a gente vai ter que a dopamina vai ser o principal fator inibidor da secreção de prolactina. Ou seja, ela vai ser o protótipo de toda a inibição da prolactina. Vai ser as vias dopaminérgicas que inibem ela. E para o fator liberador de prolactina, logo abaixo, a gente tem um muito importante, que é o peptídeo vasoativo intestinal. E a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais tarde nessa aula ainda. Também é um fator muito importante. Então vamos lá. Falando agora sobre o TRH e TSH, a gente sabe duas coisas. Que ele é hipofisiotrófico, ou seja, o TRH atua sobre a hipófise estimulando a síntese de TSH. E que o TRH estimula não só a síntese de TSH, mas também a de prolactina e liberação de prolactina. Agora um fator interessante aqui é que o frio ele pode estimular também a secreção de TRH e TSH. Mas como vai estimular a secreção de TRH? Ora, se eu tô o paciente está com frio, com a temperatura dele muito baixa. Então, nas periferias, você vai ter aumento do consumo dos hormônios tireoidianos. Para quê? Para aumentar esse metabolismo do corpo, porque a partir do momento que a gente aumenta o metabolismo do corpo, a gente tem um aumento da temperatura, porque vai gerar mais energia, vai gastar mais energia. Então, esse aumento da temperatura é necessário para poder manter a gente vivo e não ter uma hipotermia frente à baixa de temperatura no ambiente. Então, com esse consumo do hormônio tireoidiano, ou seja, a queda do hormônio tireoidiano, o que vai acontecer? A gente vai ter um menor aporte deles lá no sistema nervoso central, e esse menor aporte vai fazer o quê? Vai sinalizar para a gente uma troca, um feedback negativo, e aí, então vai estimular essa síntese e secreção de TRH e TSH. Mas não só o frio também, mas como o ADH também é responsável por isso. Então, o ADH ele vai, através daqueles vasos curtos, através do metabolismo acelerado, vai estimular mais ainda esse TRH e TSH. Por fim, a gente vai ter que opiáceos endógenos, que é pode ser a beta-endorfina, que é um grande exemplo disso, glicocorticoides, dopamina e somatostatina, olha ela aqui de novo, inibem a secreção de TRH. Então a gente tem que se perguntar assim, como se encontra a secreção de TRH durante o jejum? Se o frio estimula a secreção de TRH, o que acontece no jejum? Ele aumenta ou ele diminui a secreção de TRH? Vamos pelo raciocínio simples e lógico. Se o TRH é um hormônio que vai estimular o aumento do metabolismo, quando ele está aumentado, e se ele diminui o metabolismo. Então, durante um quadro de jejum em que o paciente está sem comer, você mesmo está sem comer, sem nada, está sem adquirir energia, você acha que é melhor para o seu corpo aumentar esse metabolismo ou diminuir o metabolismo? Pela lógica, é diminuir, porque já que não está tendo nenhum aporte externo de energia, como é que eu vou aumentar o gasto interno? Então não posso, eu tenho que diminuir as minhas concentrações de TRH, porque diminuindo a concentração de TRH, eu tenho diminuição dos hormônios tireoidianos. E com a diminuição desses, a gente tem uma menor metabolismo basal e assim a gente consegue manter por mais tempo em jejum. Outro fator interessante é a leptina. A leptina ela vai atuar sobre o neuropeptídeo Y. Então, de que forma a leptina vai atuar nessa diminuição da secreção de TRH durante o jejum? A leptina ela atua sobre a ingestão alimentar. De que forma? Ela inibe alguns neuropeptídeos, por exemplo, o neuropeptídeo Y, cuja função principal do neuropeptídeo Y é o aumento da sensação da vontade de ingesta alimentar. Então, se eu inibo essa sensação de ingesta alimentar, então eu prevaleço um maior tempo de jejum. Então, alguém pode perguntar assim, uma dúvida. Foi dito que o TRH estimula a secreção de prolactina, beleza. Mas como foi que souberam disso e por quê? Se você prestou atenção na primeira aula, eu disse que em pessoas que têm hipotireoidismo, que é o quê? Níveis baixos de hormônio tireoidiano na corrente sanguínea, você vai perceber que esse nível baixo vai estimular um feedback positivo TRH, levando a níveis altos de TRH que congrui para que haja níveis altos de TSH e, como consequência também, níveis altos de prolactina. Então vamos entender melhor como é que ocorre essa regulação da secreção de TRH. Basicamente vai ser o seguinte, Gibson,
olhando essa foto aí, de primeira eu não estou entendendo muita coisa não. Então vamos destrinchar por etapas. A gente tem aqui os 3 núcleos, que é o núcleo paraventricular, o núcleo supraquiasmático e vamos ter também o núcleo arqueado. Já identificamos alguns núcleos aqui nessa imagem. A gente tem alguns fatores externos, que são o estado alimentar, que vai atuar por forma daqueles neuropeptídeo Y que eu já falei. Temos aferências catecolaminérgicas, eita palavrão miserável. E o que significa isso? Catecolamina é tudo aquilo que se refere a epinefrina e norepinefrina. Traduzindo para uma linguagem mais comum, adrenalina e noradrenalina. Então, a gente já se identificou melhor aqui, já se localizou melhor. Aqui vai estar o neurônio TRHérgico, que vai liberar TRH. E de que forma vamos ter essa relação? O neurônio TRH ele vai estimular a hipófise a produzir o TSH. Esse TSH vai vir e atuar na tireoide, aumentando os níveis de T3 e de T4. Esse T3 e T4 vai atuar diretamente na hipófise, como no hipotálamo, diminuindo os níveis de TRH e TSH. Aí vai ter já um feedback negativo deles. Qual outro feedback negativo que a gente tem? Glicocorticoides, que vão atuar de maneira negativa, tanto no hipotálamo quanto na hipófise. Temos também a somatostatina, que ela já sabe já que é um pan-inibidor de vários hormônios. Então sobrou pouca coisa para a gente falar de positivo. O que a gente tem de positivo aqui? A temperatura, se for baixa, a gente vai ter um estímulo positivo para aumento dos hormônios tireoidianos. O estado alimentar, se tiver bom, se tiver alto, é positivo. Se tiver baixo, é negativo. E basicamente isso. A gente tem essas estruturas influenciando tanto positivamente quanto negativamente no nosso corpo, para que haja secreção de TRH e TSH. E quais vão ser as funções do TSH? A gente vai ter que em excesso, ou podem traduzir como estado de hipertireoidismo, a gente vai ter um aumento do metabolismo das células foliculares na tireoide, que vai ser o quê? Aumento da captação dos substratos e de coloide e aumento da vascularização. E em pouca quantidade vai haver o quê? Hipofunção glandular, ou seja, baixa função da glândula, com redução da vascularização e menor captação. Caramba, a gente está falando aí de células foliculares, aumento da vascularização, diminuição da vascularização, não estou entendendo muito bem não. Mostra isso aí na prática de um jeito melhor para mim. Beleza, então, a gente está aqui com a lâmina de tireoide. Essa lâmina de tireoide a gente vai ter aqui o seguinte. Tá vendo? Essa região aqui que eu vou marcar aqui em X é o coloide da célula folicular. A célula folicular vai ser toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui. Ela é composta por apenas uma fileira de célula de forma circular. Então, tudo que está aqui fora é extra essa região. Tudo que estiver aqui dentro é intra. Beleza? Então, quando eu tenho um excesso de TRH e excesso de TSH sendo produzido, a minha tireoide vai estar hiperestimulada. E vai haver o quê? Vai haver aumento da captação de iodo, que é um substrato muito importante para poder formar os hormônios tireoidianos. Vai haver aumento dessa vascularização aqui, ó. Toda essa vascularização vai estar aumentada aqui, ó. Por quê? Porque você vai ter um maior aporte sanguíneo, vai ter maior aporte de nutrientes para ela. Esse coloide aqui que eu marquei com X, ele vai ser mais captado. O que é que compõe esse coloide, Gibson? Esse coloide é composto por tireoglobulinas, que são o pré-hormônio formado já. Então, ele vai fazer o hormônio sintetizar ele de forma mais rápida, em maior quantidade, e vai haver maior captação para que haja maior secreção deles na circulação sanguínea. Então, é basicamente isso. A gente vai falar mais posteriormente, em outra aula, na aula 2, sobre só a tireoide. Então, eu vou detalhar mais posteriormente. Voltando para a aula, a gente vai ter também o quê? Que o aumento do TSH vai ativar as etapas de biossíntese dos hormônios tireoidianos. Ou seja, são 4 etapas que eu detalhei agora há pouco naquela lâmina de histologia. A primeira etapa é o transporte ativo de iodeto do líquido extracelular, que eu mostrei lá, extra, para dentro das células foliculares. A segunda etapa é a incorporação do iodo à molécula de tireoglobulina, ou seja, você vai estar fazendo essa incorporação da tireoglobulina com o iodo que foi captado da região extracelular.
A terceira etapa é a conjugação das iodotirosinas e consequente formação dos hormônios tireoidianos, principalmente T3 e T4. E, por final, a secreção hormonal, que é lançar fora na corrente sanguínea tudo aquilo que ele produziu. Então vamos dar continuidade. Falando agora sobre o hormônio liberador das gonadotrofinas, o nosso GnRH. Gibson, eu ouvi falar que ele é um hormônio só que vai fazer a estimulação dos outros hormônios, beleza? Como é que isso é possível? Da seguinte forma, o hormônio GnRH ele é liberado de forma pulsátil. O que é pulsátil? É como se você tivesse aqui um gráfico, vou fazer aqui um gráfico bem feiozão, mas que vai ajudar. E nesse gráfico, a gente vai ter o quê? A liberação pulsátil. De que forma? Aqui é a linha 0, vamos dizer que aqui é a linha 1. Então, ele vai liberar um pouco e vai diminuir. Libera um pouco e diminui. Isso é a forma pulsátil, liberação em pulsos que a gente chama. Por que tem que ser feito dessa forma, disso? Porque se você tiver uma liberação, vamos supor aqui, constante, que suba desse pouquinho, mas seja constante de gonadotrofina, você diminui a responsividade da hipófise ao GnRH. Então, se você diminuir essa atividade da hipófise, você não vai ter a produção de LH e FSH para estimular o ovário. É por isso que o hormônio ele é liberado por pulsos. Então, um pulso determinado X, ele estimula a liberação mais de FSH. E um pulso determinado Y, ele estimula mais a liberação de LH. E vice-versa. Então, existe outro fator que vai diferenciar para mim se vai ser mais estímulo liberação de FSH e de LH? Existe, que vão ser outros hormônios que vão atuar lá com feedback negativo ou para um ou para outro. Vamos falar disso daqui a pouco. Então vamos lá. A gente entendeu agora que já que o estímulo contínuo leva à supressão das gonadotrofinas e que a liberação pulsátil vai estar inibindo em 3 situações. Quais são essas situações? No período pré-púbere, em que o indivíduo não passou pela puberdade, então essa secreção de GnRH pulsátil, ou seja, não está tendo nenhum efeito de FSH e LH sobre os testículos e muito menos sobre o ovário. Quando a paciente também está em amenorreia da lactação, ou seja, a mulher teve lá o seu neném e está agora lactando, está dando de amamentar. Então o que acontece? Ela passa por um período de até 6 meses em amenorreia, porque o excesso de prolactina que está sendo produzido ali inibe a liberação de gonadotrofina. E vou explicar isso mais daqui a pouco também. E durante a restrição alimentar, que vai gerar distúrbios alimentares que impedem a liberação de gonadotrofinas. Então, de uma forma simples aqui, a gente tem aqui embaixo as nossas gônadas, testículo e ovário, que vão responder ao estímulo do LH e FSH, que por sua vez responder ao estímulo do GnRH. Então vamos entender o seguinte. Eu falei agora há pouco que existia outros estímulos que podem atuar nessa liberação. E um deles está aqui, ó, a inibina. Essa inibina, ela pode, que é produzida pelas glândulas, ela pode ir lá na hipófise e inibir essa produção de LH e FSH. Bem como ela pode também ir lá no neurônio hipotalâmico e diminuir a secreção pelo GnRH. É evidente que outros tipos de informações e estímulos também impeçam essa secreção de GnRH, tais quais exercício físico de alta intensidade. A gente sabe que atletas olímpicas que passam por estímulo estressor do exercício físico todos os dias de alta intensidade, elas têm uma excessiva liberação de beta-endorfina. E essa excessiva liberação de beta-endorfina faz estímulo negativo para a secreção de GnRH. Então são várias as formas. Por exemplo, a gente tem aqui o CRH também, ou seja, passar por estresses, que vai ver mais na frente, que o estresse aumenta a secreção de CRH, ele também tem atuação direta negativa sobre o neurônio do GnRH. Então são muitas as formas e as vias de atuar sobre a secreção ou inibição do GnRH. Então vamos falar mais algumas dúvidas. Teoricamente, sem a presença de GnRH e gonadotrofinas, o ser humano não tem estímulo de reprodução. Então, a diminuição desses hormônios pode levar à disfunção sexual? E outra dúvida,
ouvi falar que a mulher, antes da ovulação, sofre um pico isolado de LH. Por quê? Então, respondendo a primeira dúvida. O estresse que a gente tem no dia a dia, com o trabalho, com a faculdade, com outras coisas, ele fica lá martelando nossa cabeça o tempo todo e mudando a nossa resposta aos estímulos externos. Tanto que tem dia que a gente está super estressado que não pode ouvir um pio que já quer dar um grito. Então, esse estresse pode sim levar à disfunção reprodutiva. Por quê? Porque vai haver uma diminuição do estímulo do GnRH a partir daquele CRH que eu acabei de citar. O CRH, que é o estímulo hormônio do estresse, assim, libera o hormônio que a gente chama de hormônio do estresse, que é o cortisol. Ele vai se liberar não só o cortisol, mas vai se liberar também a beta-endorfina e vários outros hormônios juntos. E isso pode levar a uma diminuição do GnRH, levando a concomitante diminuição das gonadotrofinas e diminuição também da resposta gonadal a esses hormônios. Outra coisa muito importante também é que o fator imunobiológico, como a inflamação sistêmica por alguma doença, também tem essa capacidade de diminuir a função reprodutiva, porque a gente vai estar sobre o maior estímulo do cortisol. Então esse cortisol ele vai estar lá impedindo que a gente sofra dessa inflamação, mas também vai trazer alguns efeitos deletérios durante esse período. Falando da inibina B, a gente vai ter só que reforçar que ela vai ser um fator de atuação das gônadas diretamente inibindo a hipófise e o GnRH. A despeito de quê? A despeito de que não apenas ela, mas também a testosterona e o estradiol, ou seja, os andrógenos e os estrogênios produzidos, como a progesterona também, vai estar fazendo esse feedback negativo no neurônio GnRHérgico, como na hipófise anterior. Então vamos falar aqui agora um pouquinho da função do hormônio folículo estimulante, do nosso famoso FSH. Na mulher, ela vai estimular o crescimento e maturação dos folículos ovarianos. Logo no início da vida láctea, tem sempre folículos ovarianos sendo estimulados para maturação. E durante um curto período de tempo, após ter sido selecionado o folículo principal, ele vai ser ovulado para poder vir, então, a concepção ou não, ou vir a menstruação com dessidolização do útero, da parte epitelial do útero. A segunda função atua na hipófise com feedback negativo, que a gente já entendeu. Na ovulação, ela vai realizar um aumento na síntese de receptores para LH no folículo que foi selecionado, que esse aumento vai ser necessário para a ovulação, para que haja a quebra da liberação do folículo dentro da tuba uterina. Ela também prepara o sistema genital feminino para a concepção, ela faz toda aquela preparação do útero. Ela também prepara a mama para a lactação, ou seja, vai haver aumento dos alvéolos mamários, vai haver aumento dos tubos também, dos ductos. E por fim, ela regula a massa óssea e é responsável pelo aparecimento de caracteres sexuais secundários. E no homem? Tem função no homem? Tem sim função no homem. Basicamente similar à da mulher, mas o quê? Focado na espermatogênese. Ele estimula a espermatogênese a partir de atuação nas células de Sertoli, estimulando a secreção de fatores de crescimento e diferenciação para os espermatozoides, e também na síntese de ABP. Lembra daquela minha regrinha para poder entender tudo que é sigla? Então, B de proteína, B de binding, que é ligante, e A de andrógeno. Então, é a proteína ligadora de andrógenos. Por que isso? Por que ele vai precisar dessa proteína? Para que os andrógenos fiquem ligados ali dentro da região testicular e não sejam perdidos, para que possa ser utilizado posteriormente durante esse crescimento e diferenciação da espermatogênese. E agora sobre o hormônio luteinizante. Ele vai induzir a incorporação de andrógenos, que serão posteriormente convertidos em estrogênios a partir da enzima aromatase, muito importante guardar o nome dessa enzima. E vai ser responsável pela ovulação na metade do ciclo menstrual. Lembra que eu falei que o FSH aumenta a quantidade de receptores para LH? Então, não só lá, mas também o LH vai ter um aumento súbito na produção dele, na hipófise, e liberação durante essa parte do ciclo menstrual, para que haja a melhor ovulação. O hormônio luteinizante também vai estimular a síntese de progesterona na região tecal do folículo. Então vai estar lá o folículozinho, e na região tecal do folículo vai ter esse aumento da síntese de progesterona. E qual vai ser a importância dessa progesterona? Basicamente, a importância da progesterona é a seguinte. Para que não haja a dessidolização. O que é dessidolização? Está aqui o útero.
para que não haja a descamação do epitélio uterino, e caia como menstruação, a progesterona mantém esse epitélio forte e firme para que, caso haja a fecundação, o ovo possa se implementar aqui. Então ele impede essa queda. Então posteriormente vai ser feito pelo corpo lúteo da mulher, que vai estar lá no ovário, que vai manter essa produção de progesterona após essa progesterona parar de ser produzida pelo folículo, que é depois da ovulação. Então o corpo lúteo que fica lá, ele mantém essa progesterona, e depois da progesterona ele vai ter a manutenção depois do corpo lúteo, desculpa, a gente vai ter a manutenção da progesterona pela própria placenta do neném. Então, a placenta que vai produzir esse progesterona posteriormente para que haja manutenção do corpo uterino. Vamos apagar aqui. E nos homens, qual a função do hormônio luteinizante nos homens? Nos homens é sempre pouca função, né? Eu nunca entendo isso. Basicamente, é estimular a produção de testosterona pelas células de Leydig. É só isso mesmo? É só isso mesmo. Você vai ter a função similar a essa primeira função aqui da mulher. Que o hormônio testosterona vai ser o fator principal para todas as funções reprodutivas do homem. Então, falando agora sobre o hormônio liberador do hormônio de crescimento, o GHRH. O GH é de secreção episódica e é intensa durante as fases 3 e 4 do sono. Lembra que o sono tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4 e o sono REM. Então, durante as fases 3 e 4, a gente vai ter uma intensa liberação do GH. Então, é por isso que é sempre bom a gente ter um sono regulado, um sono bem, assim, bem definido como uma disciplina mesmo. Como, assim, dormir 6 horas por dia, bem certinho. Não ficar dormindo, trocando dia pela noite, porque é durante essa fase de meia-noite até 6 horas da manhã que vai haver essa fase 3 e 4, bem definida, que vai ter essa liberação do GH. Um segundo fator do GH é que ele é um hormônio contra-insulínico. O que quer dizer um hormônio contra-insulínico? Quer dizer que tá aqui uma balança, muito mal feita, mas é uma balança, que enquanto o GH estiver em baixa concentração, é indicativo de que a ação da insulina esteja alta. E quando o GH estiver em sua alta atuação, as funções da insulina estão reduzidas. Então, quais são outros hormônios que atuam dessa forma? O mais famosíssimo é o glucagon, que a gente conhece de praxe lá, secretado pelo pâncreas. Mas também tem as endorfinas e a neurotensina. E quem é o contrarregulador do GHRH? É a própria insulina, que estimula também a produção de IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Então, próximo. Falando aqui agora sobre alguns fatos interessantes sobre o GHRH. Caso você tenha algum distúrbio do hormônio de crescimento antes da fase puberal, você pode ocorrer com fatores de gigantismo ou nanismo. O gigantismo seria basicamente o prolongamento da liberação. Você está com uma liberação muito prolongada de GH. Então você tem o crescimento das suas células, a proliferação celular constantemente, sem parar. Então você gera um gigantismo. E o nanismo é a ausência desses fatores. Então, na ausência desses fatores, você vai ter alguma certa proliferação celular, alguma certa maturação, mas que vai ser muito pouca. Então você fica com um certo aspecto de nanismo. Então, para poder sintetizar melhor as funções de GH, eu prefiro fazer esse mapa mental aqui para entender o que é que atua sobre ele. Que a gente vai ter a somatostatina, que vai inibir a produção do GH. E que estimula a secreção de GH. Vai ser como eu falei, a endorfina, VIP, glucagon, grelina, neurotensina, são todos hormônios que estimulam a secreção de GH. Note uma coisa interessante. O próprio GH, por ter uma sua secreção episódica diferente do GNRH, que é pulsátil, ele precisa regular a sua secreção. Então, ele é secretado no caso, e sua própria função é de estimular a produção de somatostatina, porque é ela que vai finalizar a atuação dele, para que ele não haja atuação durante todo dia, a todo momento. Então ele precisa ter a atuação dele lá, subiu, por exemplo aqui no gráfico, ele subiu a atuação dele, chegou a um ponto que ele mesmo produz estimula a produção de somatostatina, então diminui essa atuação dele. Então
é por episódio. Vamos dizer que é o episódio 1 de aumento. Eu me alimentei agora e teve aumento do GH. Então, ele tem esse aumento e a somatostatina vai lá e depois diminui essa pressão dele. Então, quais são as funções do GH? Basicamente, crescimento, metabolismo proteico e metabolismo dos carboidratos e lipídios. No crescimento, ele vai estimular a multiplicação de células cartiginosas do disco epifisário, vai aumentar a síntese de colágeno e a proliferação celular, lembrando aquele quadro de gigantismo, que está super exagerado e há aumento exagerado desses três fatores. Ele vai atuar também no metabolismo proteico, que resulta em balanço nitrogenado positivo. Por que balanço nitrogenado positivo? Porque eu tenho um aumento na produção dos aminoácidos, dos compostos que têm aminoácido. Então, o nitrogênio vai estar em aumento na corrente sanguínea e bem como no corpo inteiro. Por fim, no metabolismo dos carboidratos e lipídios, que vai surtir efeito de quê? Diminuição do uso de glicose pelos tecidos, porque eu preciso ter essa glicose específica para as funções que o GH vai atuar. Vai ter supressão de resposta tecidual aos efeitos tipo insulina, como eu já falei, ele é um hormônio contra-insulínico, então todos os efeitos da insulina naquela balança vai estar diminuído. E vai gerar aumento da lipólise. Para quê? Para que haja aumento da disponibilidade energética. Ele é um hormônio energético de crescimento, ele precisa disponibilizar essa energia direto para o metabolismo de crescimento. Então vamos entender aqui qual o fator fisiológico mais importante na secreção de GH. Se vocês têm alguma ideia aí qual seria o fator mais importante, já falei que ele tende a liberar energia para o corpo utilizar. Então, qual a situação de baixa energia no corpo? É a hipoglicemia. Se eu estou com pouca glicose no sangue, então eu tenho uma baixa energia liberada para o meu corpo. Então, ele vai estimular aquela lipólise, a quebra da gordura com energia. Ele vai estimular a quebra do glicogênio, que é um armazenador de glicose, para a liberação da corrente sanguínea. Então, enquanto a insulina tenta fazer armazenamento de energia, o GH ele vai fazer a liberação de energia para a utilização pelo organismo. Então, no checklist dessa primeira parte aqui, a gente já entendeu sobre o TRH, sobre o TSH, GNRH, GHRH e as gonadotrofinas. A segunda parte vai ser sobre prolactina, CRH e ACTH e a